O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta como ela vai. Depois dela falar que está bem, ele pergunta qual o nome dela e para onde ela estava indo. Mas a mesma responde que está com pressa e está indo embora para sua casa. E fala para ele que não diz seu nome para estranhos. Ele continua insistindo e fala que só queria conhecê-la melhor porque achou ela muito linda. Ela fala para ele que é casada e é fiel ao seu marido, e Nair então aceita o fora da mulher e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê o carro de luxo do cara, na mesma hora ela volta sem pensar duas vezes e vem falar com ele. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele. Nair fala que sim e que esse é um dos seus carros. Ela então pergunta qual que é o nome dele. Ele fala que disse seu nome para ela e que ela nem prestou atenção. Ela pede desculpas e fala que fica com muito medo das pessoas chegarem assim de repente nela e que prefere não conversar muito. Ele então fala que é novo na cidade, só estava tentando fazer amizades, mas que ele já entendeu e está indo embora. Ela então pede para ele não ir e ficar para eles conversarem melhor. Nair questiona que ela disse que é casada. Ela fala que sim, mas que o marido dela não precisa saber que eles estão conversando. Nair fala que tudo bem e pergunta onde ela mora. Ela fala para ele que mora alguns quarteirões dali. Ele então pergunta aonde tem um bom restaurante aqui na cidade. Ela fala que conhece um restaurante bem luxuoso e que ela pode fazer companhia para ele. Naya então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com muito medo na hora. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em sua Lamborghini e depois eles irem almoçarem juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com Nair. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e outras coisas. E logo a seguir, Nair fala para ela que antes deles darem uma volta, é para ela descer do carro e fazer uma dancinha para ele lá do lado de fora. Ela desce do carro e faz do jeito que ele pediu, mas tive que cortar aqui a cena porque a mulher exagerou um pouco. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Porém, quando ela vai tentar entrar no carro, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela foi interesseira demais. Ele fala para ela continuar o que ela estava fazendo porque ele não quer mais sair com ela. E sai acelerando sua Lamborghini. E no fim, a mulher que o rejeitou acabou se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa loira. Ele elogia a beleza dela e fala que ela tá espetacular. Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro para dar para ele. Damon então pergunta por que ela acha que ele ia pedir dinheiro para ela, se é só porque ele está trabalhando no McDonald's. Ela então fala que só está com pressa e que achou que ele ia pedir dinheiro. Damon fala que não, que ele é novo na cidade, está apenas tentando fazer amizades e que ele perdeu quase todo o seu dinheiro em aposta e agora está trabalhando no McDonald's para tentar se levantar de novo. Ela fala que não está interessada em saber da vida dele e que isso não importa para ela. Ele fala que só está tentando criar uma conexão com ela. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ela então fala que ele é muito velho para ela e manda ele se olhar no espelho. Em seguida, ele pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela, mas a garota fala que não, porque ela não vai respondê-lo. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia, aceita o fora e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas a mulher vê a incrível Lamborghini de Damon e na mesma hora ela pede desculpas e fala que não estava falando sério e que só estava brincando com ele.
Ela então pergunta se esse carro é mesmo dele. Damon fala que sim e que foi uma das coisas que restou da sua fortuna. A mulher então pede para dar uma voltinha em seu carro. Ela então fala que se ele tivesse dito que tinha um carro desses, que ela teria parado para conversar com ele pelo menos alguns minutos. Em seguida, Damon fala que eles podem conversar melhor e mais à vontade dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que sim, que quer dar uma voltinha. Ela então entra achando que vai se dar bem com o cara e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Damon fala pra ela que não gostou dela ter chamado ele de velho e fala que ela perdeu a chance de sair com ele do modo que ela tratou ele. Ele fala que ela é muito interesseira e fala pra ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. Ela pede, por favor, para ele não tirá-la do carro. Ele fala pra ela que ela teve sua chance e manda ela descer. Ela desce do carro e chama ele de velhote. Mas no fim, ela foi rejeitada pelo Damon e acabou se dando mal. O vídeo começa com Kai se passando pelo engenheiro morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal. Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração. Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. E pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste por uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota. Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, que ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu.
O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta para a garota por que ela tá andando com tanta pressa e fala seu nome e tenta se apresentar para ela. Porém, ela responde que não está interessada em falar com ele e não dá muita atenção. Nair continua insistindo e consegue pegar na mão dela e se apresentar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim e que mesmo que não tivesse, ele não faz o tipo dela. Nair aceita o fora da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas no passe de mágica, algo acontece e a mulher volta para ir falar com ele, demonstrando interesse pelo rapaz agora. Ela então chega até o carro e pergunta se ele pode dar uma carona para eles conversarem melhor. O youtuber responde que não, porque ele não faz no tipo dela. Ela então fala para ele não ficar com raiva porque ela só estava brincando e que gosta de homens do estilo dele e pede para ele descer do carro. O Nair fala que ela disse que tem namorado e que ele não tem motivos para descer do carro. Ela responde que é complicado, mas que ela não tem nada a sério com ninguém. O YouTube então pergunta se ela tem mesmo um homem e ela responde que não. Ele então pergunta por que ela voltou para falar com ele, sendo que ela não deu atenção nenhuma. Ela responde que gostou muito do carro dele e que adora carros esportivos. O YouTube então pergunta se ela voltou para falar com ele só por causa do carro que ele tem. E a mulher responde que não, e que também viu que ele parece ser um cara legal. O Nair então chama ela para entrar no carro para eles se conhecerem melhor. Ela entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar, se ela vai ser interesseira ou não. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo da cidade, e ela responde que sim, que sempre morou aqui. Ele então fala que está na cidade a negócio, está querendo conhecer pessoas novas e achou ela muito linda e por isso veio falar com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro e fazer uma dancinha para eles irem embora. A mulher desce do carro e fala que vai fazer do jeito que ele falou. Mas tive que cortar a cena porque a mulher acabou exagerando demais. Em seguida, o YouTube fala que não gostou do jeito que ela tratou ele no início e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que só está atrás de bens materiais. Ele fala que não sai com mulher interesseira e dá um tchauzinho para ela. E depois de alguns minutos ele sai acelerando sua Lamborghini e a mulher acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini, e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave. Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele.
Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor. E a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou em uma McLaren e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair. Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com Damon abordando essa garota. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio. Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela, e dessa vez ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele.
Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica a 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O youtuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nair acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nair vai tentar abrir e passa para o outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O youtuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele.
Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O youtuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar.
Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que tá fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Nair confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Nair pergunta quais os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção. E além disso, ela ainda tem namorado. TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos. Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala pra ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos. E pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então, ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando e fala que se ele não for embora, ela vai ligar para a polícia. Então, TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece.
ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK. E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor. Então, ele fala que se aceitar sair com ela, ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira. Ele começa uma conversa dizendo seu nome e se apresenta. Ele fala que é novo na cidade e está hospedado em um apartamento ali bem perto e convida ela para ir com ele. Porém, a garota fala: olha só pra você, vê se enxerga, vê se uma garota igual a mim vai dar bola pra você. Então, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela, na maior grosseria, fala que não está interessada e faz sinal com a mão, falando pra ele vazar e ir embora. Em seguida, após ser rejeitado pela garota, o YouTube vai em direção ao seu carro de luxo. E assim que a garota vê que o cara tem um carro esportivo, imediatamente ela sai do carro e vai atrás dele. E faz aquela perguntinha de sempre, se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e pergunta o que ela achou. Ela fala que gostou muito do carro e adora carros esportivos. Então, ela pergunta o que ele vai fazer agora. Kilo, então, responde que antes dele ir para sua casa, ele quer passar num restaurante para poder almoçar. Então, a garota fala que ele pode convidá-la para eles almoçarem juntos. Kilo topa e aceita o convite. Porém, ele pergunta se ela não tem um namorado, porque ele não quer causar problemas. A garota fala que não, que está solteira no momento. Em seguida, ele pega na mão dela e fala para ela dar uma voltinha e fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e que sua beleza chamou sua atenção. Mas ele fala que não entende o porquê que ela foi tão rude com ele no início e depois mudou de ideia. A garota fala que ficou com medo dele quando ele veio falar com ela porque ela não o conhecia e por isso não quis conversar com ele. Em seguida, ele entra no carro e fala que lá eles podem conversar mais à vontade. E lá dentro, o YouTube vai direto ao ponto e fala que gostou dela e até queria levá-la para sua casa. Porém, ele não pode fazer isso. Então, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que desistiu de sair com ela e fala que é para ela descer do seu carro. Então, ele explica que ela não queria nada com ele e que ela foi muito rude, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia só por interesse no seu carro. Ela tenta contornar a situação, mas o YouTube a chama de interesseira e manda ela embora.
E não muito satisfeita quando ela já estava indo embora, ela volta e pergunta se o youtuber tem certeza mesmo que não quer sair com ela, porque ele pode se arrepender. Então, o youtuber mostra para ela o seu carro e fala para ela ir embora, porque ele não sai com a garimpeira. E assim, ela acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com o youtuber Naya que aborda essa garota em um posto de gasolina que estava indo abastecer o seu carro. Ele pergunta qual o seu nome e o que ela está fazendo ali tão tarde. A garota diz o seu nome e fala que vai abastecer o seu carro. O YouTube fala que vai ajudá-la e fazer companhia para ela não ficar sozinha. Ela então o agradece. Naya então pede o seu Instagram. Ela então passa o Instagram para ele. O YouTube fala que, pensando bem, ele acha melhor ela dar o número de telefone para ele, mas ela fala que não porque ela tem um namorado. O YouTuber fala que também tem namorada, mas que está tentando conhecê-la e fazer amizade. Mas ela fala que seu namorado não gostaria que ela fizesse amizade com ele e também a sua namorada não iria gostar. O YouTuber então fala que eles não precisam saber de suas amizades. Ela fala que não e que não quer fazer amizade com ele. Naya então fala que ela é muito linda e só quer sua amizade e nada além disso. Mas a garota fala que é melhor não e que ela não quer arrumar confusão. Naya insiste mais uma vez e fala que ele não tem namorada e se esse era o problema, ela pode ficar tranquila. A garota responde que já disse. Então o YouTube a deseja uma boa noite e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela desce do carro na maior cara de pau e vai falar com o YouTuber. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer conversar um pouco com ele. Porém, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E ela responde que pensou melhor e que eles podem sim ser pelo menos amigos. Então, o YouTuber a questiona e fala do namorado dela, que ele não vai gostar. Ela fala que, como ele mesmo disse, ele não precisa ficar sabendo. Então, ele pergunta se agora ela pode passar o número de telefone para ele. Ela responde que sim e fala que ele não pode ligar para ela a qualquer momento, pois ela pode estar com o seu namorado. Naya então fala que tudo bem. A garota fala então do seu carro, que é muito luxuoso e que nunca andou em uma Lamborghini. Então o Naya fala que esse é algum dos seus carros de luxo. Ele pergunta se ela gostaria de sentir como é andar em uma máquina dessa. É claro que a garota aceita e ele fala que eles vão se divertir muito. Naya fala que está indo para uma festa com seus amigos, onde tem uma mansão super luxuosa e fala que vai levá-la com ele. Mas, para surpresa dela, Naya deixa a porta trancada e não deixa ela entrar. Ele fala que no início ela não quis nada com ele, mas quando viu sua Lamborghini, mudou de ideia só por interesse no seu carro. Porém, o YouTube a chama de interesseira e acelera a Lamborghini sem falar uma palavra e deixa a interesseira no vácuo, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas.
Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem, sozinha. Então, Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Charlie abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se ela não gostaria de beber um drink com ele. Porém, a garota diz a ele que não fala inglês, que ela só fala espanhol. Mas o YouTube é esperto e diz a ela que ele fala um pouco de espanhol e pergunta o nome dela. E depois dela falar o seu nome, ela fala que precisa ir embora porque ela está atrasada. O YouTuber pede o telefone dela, mas ela diz que não. Então ele fala que vai deixá-la ir embora e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e fala que é muito bom e demonstra interesse. Então, ele confirma que o carro é dele e ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro.
Ele diz a ela que trabalha com NFTs e ganha muito dinheiro com suas artes e deixa a garota muito impressionada. Então, ela fala que eles podem sair para tomar uma bebida juntos e agora é ela que demonstra interesse em sair com o cara. Depois do YouTube concordar com ela, ele chama a garota para ver como é o interior do seu carro. E é claro, ela não perde tempo e entra no carro mostrando muito interesse. Na sequência, ele pergunta para ela, de uma nota de 1 a 10, qual nota ela dá para ele. E é claro, ela fala que 10. Em seguida, ele fala que tem outra pergunta e diz a ela porque ela não queria falar com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia e veio até ele. Ela fala que gostou do carro. O youtuber fala que é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela, porque ele não sai com garimpeira. Ela tenta se explicar, mas o YouTube não aceita sua justificativa e ela vai embora e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com a Lauren, mulher do Joel, fazendo o teste do interesseiro com um homem. Ela chega no rapaz que abastecia seu carro se passando por um mendigo. Ela fala que está com o pé machucado e pergunta se ele não teria alguns dólares para dar para ela comprar um sapato. O rapaz fala que não tem dinheiro para dar para ela. Ela fala que ele está abastecendo seu carro e deve ter alguns trocados. Porém, o cara fala que já disse que não tem dinheiro e manda ela ir embora. Então, ela pergunta se ele não pode dar uns trocados para ela inteirar sua passagem para ela voltar para sua cidade. Ela fala que esqueceu sua carteira em casa e está sem dinheiro, agora está precisando ir para sua cidade natal. O rapaz fala que ela já está perturbando ele e que não vai mais falar com ela. Em seguida, ela caminha até sua BMW i8 e magicamente o cara muda de ideia e vai atrás dela, perguntando se o carro é dela. E ela confirma que sim. O rapaz pergunta como ela tem um carro desse se ela falou que não tinha dinheiro, mas ela fala que não disse que não tinha um carro e que ela só disse que estava sem sua carteira e sem dinheiro. E em seguida se apresenta para ele. Então, ele fala que tem um bom restaurante na cidade e que eles podem almoçar juntos e se conhecerem melhor. Então Lauren topa e aceita o convite dele e fala para ele entrar no carro. Porém, quando ele vai tentar entrar no carro, ela fala para ele que há minutos atrás ele foi muito rude com ela só porque ela estava mal vestida e descalça. Ela fala que ele é um interesseiro e que agora mudou de ideia só por causa do carro dela. Ela fala que não sai com um homem interesseiro e que ele deveria ter vergonha das suas atitudes. O rapaz pede desculpas e tenta se desculpar, porém ela fala que agora é ela que não quer falar com ele, e o rapaz acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. Nesse vídeo, o Blue Ice fala que viu uma garota no quarteirão e vai esperar ela passar para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está e se ela torceu o tornozelo. Ela fala que sim, que foi por causa do salto. Então, ele educadamente ajuda ela a se sentar no meio-fim e presta a ela toda a ajuda que ela precisa. Então, ele pergunta de onde ela estava vindo e ela responde que estava indo para casa e que ia esperar um Uber. Então, ele fala que pode dar uma carona para ela e levá-la para casa. E fala também que ela está sentindo dor e ela precisa se sentar. E para ela não se preocupar em estar de saia. Então, ele pergunta o nome dela e se apresenta. E fala que o carro dele está logo ali na frente e que ele pode dar uma carona para ela ou até mesmo levá-la no hospital.
Ela fala que vai esperar um pouco para ver se passa a dor que ela está sentindo. Blue Ice fala que parece estar inchado e pergunta se ela andou muito hoje. Ela fala que não, que foi por causa que ela torceu o pé mesmo. Então ele fala para ela passar o telefone para ele, que ele vai buscar o seu carro e qualquer coisa ele liga para ela para ver se está tudo bem. A garota concorda e passa o contato para ele. Em seguida, Blue Ice se despede e vai até o seu carro e volta com uma super McLaren vermelha e para em frente à garota. E vamos ver se a garota vai ser interesseira ou não. Em seguida, como ele havia dito, ele desce do carro e vai até ela e diz a ela que vai lhe dar uma carona. E ajuda ela a entrar no carro e depois pega o salto dela que ficou para trás. Em seguida, Blue Ice deixa ela em frente à sua casa e nessa hora ele revela que ele é um youtuber e faz vídeo para pegar a garimpeira de ouro e que ela acabou de passar no teste e mostra para ela a câmera que está gravando. E fala que ela é uma mulher sensacional, que mesmo ele tentando dar em cima dela com uma McLaren, ela mostrou que dinheiro e bens materiais para ela não são importantes. Ela fala que está surpresa e que não esperava por isso. Então ele a elogia e fala que um dia eles podem sair para beber como amigos. Então ele se despede dela e a deseja melhoras e a deseja um bom dia. E entra na sua gloriosa McLaren. O vídeo começa com um youtuber sub que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele diz a ela que ela é linda demais e pergunta se ela não tem alguns trocados porque ele está com muita fome. E também pergunta se ela não pode passar o seu Instagram ou seu Snapchat. Mas ela já o corta, pedindo desculpas, dizendo que tem namorado e não carrega troco. Ele pergunta se ela não está interessada e ela responde que não. Porém, ele insiste e pergunta se ele não consegue pegar o número dela. Ele fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo e que eles podem se encontrar às escondidas. Mas ela o dispensa e fala para ele se enxergar, vira as costas e vai embora. Em seguida, o youtuber destrava o alarme da Lamborghini e magicamente a garota que já estava indo embora volta e vai falar com ele e pergunta se o carro é dele. Então Alex confirma que sim e pergunta se ela gosta e ela responde que o carro dele é muito bom. Alex fala que ele ganha muito dinheiro, só que aconteceu uma coisa com ele porque o seu chefe o mandou embora. Então, ele fala que ganhou a causa contra a empresa que ele trabalhava e vai receber 2 milhões de dólares. E fala que está morando no carro agora até receber o seu dinheiro. Então o YouTube fala que por isso ele tentou falar com ela porque quer sair com ela quando ele pegar os 2 milhões de dólares na próxima semana. Nessa hora, a garota convida ele para sair para beber. Então Alex diz a ela que pensou que ela tinha namorado. Mas a garota fala que não é nada a sério e que já está muito desgastado e que está quase separando e pede para entrar no carro. Na sequência, Alex entra dentro do carro e acelera a Lamborghini e a garota diz que gosta muito do ronco do motor. Então Alex desce do carro e diz a ela que queria sair com ela, mas como ela tem namorado, isso não vai poder acontecer. A mulher fala que eles podem sair e ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Nessa hora, Alex diz a ela a verdade, que ele é um youtuber e ganha muito dinheiro com seu canal.
Ele fala que comprou a Lamborghini e suas 3 casas de luxo com o dinheiro do youtuber, e esse é só apenas um dos seus carros. Então ele explica que faz vídeos para testar se a mulher vai ser interesseira. Ele diz a ela que no começo ela o ignorou e diz que tinha namorado, mas depois mudou de ideia quando viu seu carro. Sendo assim, ele pergunta se ela quis sair com ele só por causa do carro. A garota fala que não foi por isso, e ela fala que achou ele um cara legal. O youtuber fala que pensou errado e que ela deve ter gostado dele. Então ele fala que ela não é uma gold digger e chama ela para entrar no carro e sair